Título 4. Da tributação municipal, da receita e despesa e do orçamento. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Artigo 96. São tributos municipais os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 97. Compete ao município instituir impostos sobre: Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 156, 4ª, da Constituição Federal e excluídas de sua incidência as exportações de serviços para o exterior. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. A lei que instituir tributo municipal observará, no que couber, as limitações do poder de tributar, estabelecidas nos artigos 150 e 152 da Constituição Federal. Artigo 98. As taxas serão instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Artigo 99. A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada em decorrência das obras públicas, nos termos e limites definidos na lei complementar a que se refere o artigo 146 da Constituição Federal. Artigo 100. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão doados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 101. O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social que criar e administrar. Artigo 102. Constituem recursos financeiros do município. Inciso 1. A receita tributária própria. Inciso 2. A receita tributária originária da União e do Estado, entregue de acordo com o disposto nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Inciso 3. As multas arrecadadas pelo exercício do poder de polícia. Inciso 4. As rendas provenientes de concessões, cessões ou permissões instituídas sobre seus bens. Inciso 5. O produto da alienação de bens dominicais na forma desta lei orgânica. Inciso 6. As doações delegadas, com ou sem encargos, desde que aceito pelo prefeitor. Inciso 7. Outros ingressos de definição legais e eventuais. Artigo 103. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, conforme dispuser a lei municipal, nele não compreendido o valor dos bens de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Parágrafo 1º. Para fins de lançamento do IPTU, considerar-se-á o valor venal do terreno, no caso de imóvel em construção. Parágrafo 2º. Na hipótese do imóvel situar-se apenas parcialmente no território do município, o IPTU será lançado proporcionalmente à área nele situada.
Parágrafo 3º. O valor venal do imóvel, para efeito de lançamento do IPTU, será fixado segundo critérios de zoneamento urbano e rural, estabelecidos pela lei municipal, atendido, na definição da zona urbana, o requisito mínimo da existência de pelo menos 2 melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público, dentre os seguintes. Inciso 1º, meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. Inciso 2º, abastecimento de águas. Inciso 3º, sistema de esgotos sanitários. Inciso 4º, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Inciso 5º, posto de saúde ou escola primária a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 4º. Não se sujeita ao IPTU os imóveis destinados à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, animal ou mineral ou agroindustrial, qualquer que seja sua localização. Parágrafo 5º. Sujeitam-se ao IPTU os imóveis que, embora situados fora da zona urbana, sejam comprovadamente utilizados como sítios de veraneio, e cuja eventual produção não se destine ao comércio. Parágrafo 6º. O contribuinte poderá, a qualquer tempo, requerer nova avaliação de sua propriedade para fins do lançamento do IPTU. Parágrafo 7º. A atualização do valor básico para cálculo do IPTU poderá ocorrer a qualquer tempo, durante o exercício financeiro, desde que limitada à variação dos índices oficiais de correção monetária. Parágrafo 8º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer da compra de bens imóveis ou de direitos a eles relativos de locação ou arrendamento mercantil de imóveis. Parágrafo 9º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Parágrafo 10. Verificada a preponderância, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente na data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito naquela data. Parágrafo 11. O imposto de transmissão não incidirá na desapropriação de imóveis, nem no seu retorno ao antigo proprietário por não mais atender à finalidade da desapropriação. Parágrafo 12. Para fins de incidência sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, consideram-se venda a varejo a realizada ao consumidor final. Parágrafo 13. A taxa de localização será cobrada, inicialmente, quando da expedição do correspondente alvará e, posteriormente, por ocasião da primeira fiscalização efetivamente realizada em cada exercício. Parágrafo 14. A lei, que criar a taxa de vigilância, será a mesma que regulamentará a guarda municipal, cobrada com o IPTU. Parágrafo 15. Qualquer interrupção na prestação de serviços públicos municipais, salvo relevante motivo de interesse público, desobrigará o contribuinte de pagar as taxas ou tarifas correspondentes ao período de interrupção, cujo valor será reduzido diretamente da conta que lhe apresentar o órgão ou entidade prestador do serviço. Parágrafo 16. O produto de arrecadação das taxas e das contribuições de melhoria destina-se, exclusivamente, ao custeio dos serviços e atividades ou das obras públicas que lhes dão fundamento. Parágrafo 17. Lei municipal deverá instituir unidade fiscal municipal para efeito de atualização monetária dos créditos fiscais do município, recomendando-se sempre os índices de correções fixados pelo governo federal. Parágrafo 18. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, o montante de cada um dos tributos arrecadados, bem como os recursos recebidos, os valores de origem tributárias entregas e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo 19. A devolução de tributos indevidamente pagos, ou pagos a maior, será feita pelo seu valor corrigido até sua efetivação. Parágrafo 20. Para efeito de lançamento e cobrança do imposto predial e territorial urbano, nas zonas urbanas da cidade e distritos de Miracema serão divididas em regiões para o cálculo do valor venal equitativamente, na base do metro quadrado da construção ou terreno vago. Parágrafo 21. O imposto predial e territorial urbano para o terreno vago, sem construção, será progressivo, na forma da lei.
Parágrafo 22. Na cobrança da taxa de localização será utilizado o metro quadrado da área ocupada pelo estabelecimento, assim como o valor da região onde o mesmo esteja localizado, na forma que a lei estabelecer. Capítulo 2. Da receita e da despesa. Artigo 104. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em impostos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Artigo 105. Pertencem ao município. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo município, suas autarquias e fundações por ele mantidas. Inciso 2º. 50% do produto de arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no município. Inciso 3º. 70% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, incidente sobre o ouro, observado o disposto no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. Inciso 4º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Inciso 5º. 25% do produto da arrecadação do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual de comunicação. Artigo 106. A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo prefeito mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 107. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da lei complementar prevista no artigo 146 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Do lançamento do tributo cabe recurso ao prefeito, assegurado para sua interposição o prazo de 15 dias, contados da notificação. Artigo 108. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e às normas de direito financeiro. Artigo 109. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário. Artigo 110. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargou. Artigo 111. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias, fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei. Capítulo 3. Do Orçamento. Artigo 112. A elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual obedecerão às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de direito financeiro e orçamentário. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 113. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e ao Orçamento Anual, bem como os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento, Fazenda e Patrimônio a qual caberá. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º.
As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: inciso 1º, sejam compatíveis com o plano plurianual. Inciso 2º, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: alínea A, dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B, serviço de dívida. Ou, inciso 3º, sejam relacionados: alínea A, com a correção de erros ou omissões. Ou, alínea B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme acaso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 114. A lei orçamentária compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta bem como os fundos instituídos pelo poder público. Artigo 115. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 116. A Câmara não enviando, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, o projeto de lei orçamentária à sanção, será promulgada como lei, pelo prefeito, o projeto originário do Executivo. Artigo 117. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores. Artigo 118. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariarem o disposto neste capítulo, as regras de processo legislativo. Artigo 119. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 120. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente autorizada. Não se inclui nesta proibição a: inciso 1º, autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º, contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 121. São vedados: inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 154 desta Lei Orgânica e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 120, segunda desta Lei Orgânica.
Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 114, LLL desta Lei Orgânica. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 122. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhes entregue até o dia 20 de cada mês. Artigo 123. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Artigo 124. Os empenhos serão relacionados e enviados à Câmara Municipal e publicados diariamente. Artigo 125. O exercício financeiro abrange as operações relativas às despesas e receitas autorizadas por lei, dentro do respectivo ano financeiro, bem como todas as variações verificadas no patrimônio municipal, decorrente da execução do orçamento. Artigo 126. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: Inciso 1º, o Plano Plurianual de Investimentos. Inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. Inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual de Investimentos estabelecerá as diretrizes, objetivos e as metas para a administração, prevendo as despesas de capital e outras dela decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá as metas e prioridades para a administração, prevendo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. O Poder Executivo providenciará a publicação até 30 dias após o encerramento de cada bimestre de relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 5º. Os orçamentos, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdade entre os diversos distritos do município. Parágrafo 6º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos, ainda que por antecipação de receitas, nos termos da lei. Parágrafo 7º. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis, como as decorrentes de comoção interna ou calamidade pública. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise,
Deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!